Fala pessoal, beleza? Estamos começando aqui um bate-papo com o Dr. Tiago Vieira, do canal Direito Religioso e também com o autor do livro Direito Religioso. Seja muito bem-vindo, Tiago. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, não só da obra, mas também do canal para quem está nos assistindo. Diego, sempre um prazer estar aqui no BURC, Instituto Conservador. Veio lá de Porto Alegre, para essa linda cidade que é São José dos Campos, e não tinha como deixar de passar aqui no BURC. Então, o direito religioso é uma área que nós estamos defendendo há algum tempo como uma área do direito que deve ser autônoma. Existe toda uma série de direitos e garantias constitucionais, todo um ordenamento jurídico próprio do direito religioso, direito eclesiástico, direito canônico. Na verdade, Diego, o direito romano, o direito civil, nasce dentro da igreja. Então, falar de direito religioso é falar de uma história aí de 2000 anos. Quando a gente fala de direito religioso, muita gente estranha, né? Ah, isso é algo novo. Não, é algo bastante velho, pessoal. Por exemplo, alimentos, ação de alimentos, né? O dever de alimentos. O dever de alimentos é algo mais antigo que você possa imaginar. Isso vem lá dos hebreus, isso já existia na antiguidade clássica. Então, é um direito natural. E os direitos naturais, eles têm uma íntima ligação com o direito religioso, que seria uma sequência disso, além do direito interno das próprias instituições religiosas, das organizações. Porque as organizações, elas têm toda uma série de requisitos de entrada de membro, de saída de membro, de funcionamento da liturgia. Você vê muito facilmente isso na Igreja Católica, né? Mas qualquer igreja tem essa série de ordens litúrgicas que são criadas, estabelecidas no direito canônico, que faz parte do direito religioso. E o direito eclesiástico, então, é aquela área do direito, Diego, em que a igreja se relaciona com os de fora. Porque às vezes a gente esquece, né? A igreja também compra, a igreja compra cadeira, a igreja compra tapete, compra sofá. A igreja eventualmente vende, porque vai se mudar ou vai comprar cadeiras diferentes. A igreja precisa de um cara para instalar o ar-condicionado. A igreja, quando cresce, precisa de um funcionário. Precisa de 5, 6 pastores, presbíteros, diáconos. Um estatuto, né? Estatuto. Tributos. A igreja paga impostos que não devia pagar, né? Então, existe um monte de relações que a sociedade e que o Estado tem com a igreja. E isso nós chamamos, então, de direito eclesiástico. E a junção desses dois direitos é o direito religioso. É interessante. Então a história do direito religioso acaba se confundindo até com a história do próprio direito em si, né? Isso aí. E se relacionando com outros ramos jurídicos. E dentro dessa história, muita gente acaba não conhecendo um pouco dessas expressões. Vocês abordam tudo isso no canal? Abordamos tudo isso no canal, lá no YouTube, Direito Religioso. Desde coisas práticas mesmo, como demissão de membro, como CNPJ, congregação precisa ter CNPJ. O que é congregação? Tem uma igreja aqui em São José dos Campos, vou citar aqui a Igreja Trindade, né? E a Igreja da Trindade daqui a pouco vai abrir um ponto de pregação lá numa vila em São José dos Campos com 5, 6 pessoas. Tem que ter CNPJ esse ponto de pregação? Como você vai formalizar um ponto de trabalho de 4, 5 pessoas? Então isso nós falamos no vídeo. Falamos também os limites da liberdade. Quais são os limites da liberdade religiosa, se é que existem limites. Também fazemos entrevistas, como você está fazendo comigo aqui, a gente faz entrevista no canal também, e também fazemos reviews de livros, né? Os livros que nós entendemos que de alguma forma nos inspiram, a gente acaba fazendo um review também. Tem review do Jonas Madureira, tem review do Frank Ferreira, tem review do Francisco Ratzo, e tantos outros. Pô, excelente, então acaba servindo como um guia geral até para quem está começando, inclusive com uma igreja agora. Isso. Para quem ainda não conhece, vou deixar o link na descrição aqui do canal Direito Religioso. Depois conheçam lá, se inscrevam no canal que tem muito conteúdo bacana
para vocês. Tiago, e sobre os assuntos mais polêmicos? Porque agora a gente tá na moda esses assuntos, né? Isso, Quer dizer, a gente tem a figura de um Estado laico, inclusive tem um bom curso que você gravou aqui na nossa plataforma. Vou deixar o link na descrição aqui, o curso é excelente, completinho também. Tem as questões religiosas, que a gente acaba percebendo, o próprio Porta dos Fundos agora, ou outros movimentos, como foi a Gaviões da Fiel no Carnaval, que acabam aparentemente afrontando algumas religiões, mas por outro lado também tem a liberdade de expressão. Entre esse jogo, esse cardápio de direitos fundamentais, aí como é que fica essas questões polêmicas? Essa tua pergunta é muito bem colocada, ainda mais em um momento que a gente vive uma tensão, né? O Brasil está muito polarizado, então existe uma tensão muito grande entre um grupo, entre outro, e aí nessa polarização, como é que a pessoa se comunica, como é que a pessoa fala no espaço público? O que ela faz? Ela usa da expressão, usa da voz. Então a liberdade de expressão acaba sendo uma das liberdades mais usufruídas, se é que eu posso dizer assim, num ambiente de tanta polarização que nós temos. E isso é muito bom, né? Oxalá o Senhor que a gente possa discutir política, porque política deve ser discutida sim. Então, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu acredito no socialismo, se eu acredito no fascismo, sei lá o que eu acredito, eu tenho que ter o direito de falar, de discutir, de debater. Mas a gente precisa sempre lembrar que existem outras liberdades em jogo. A liberdade de expressão não é a única liberdade que existe. Nós temos aí a liberdade econômica, a liberdade de mercado, de livre mercado, nós temos a liberdade religiosa, nós temos a liberdade de reunião, de se reunir. São tantas as liberdades que o direito brasileiro, que a Constituição brasileira lá no artigo 5º prevê. Mas a gente precisa, às vezes, a gente esquece, Diego, de ler um pouco antes a Constituição. A Constituição não começa no artigo 5º, né? Ela começa no preâmbulo, né? E o preâmbulo já manda uma mensagem muito interessante. O preâmbulo diz que a Constituição brasileira foi promulgada sob a proteção de Deus. Já começa por aí, né? E tem gente que diz que o preâmbulo não tem força normativa, até usa uma decisão da STF para fundamentar isso, e a decisão da STF foi uma decisão em extinção do processo sem julgamento do mérito, né? Então você que é advogado, você sabe o que significa isso. Quem não sabe, de repente você explica aí o que é julgamento sem extinção do mérito. Eles não adentraram na causa, né? Não discutiram o conteúdo do... Não discutiram o conteúdo, né? Então, quando o STF foi falar sobre o preâmbulo, eles extinguiram o processo sem julgamento do mérito. Então, o STF não disse que o preâmbulo tem força normativa. Sim. E o pessoal usa essa decisão do STF para dizer que ele não tem. Exatamente. Né? Inclusive, no meu livro, eu escrevo isso, no nosso livro que eu escrevi com o Jean. A Constituição brasileira, o poder constituinte originário, que foi aquele grupo de pessoas, aquele grupo de deputados federais com assessores, escreveram a Constituição e na escrita dessa Constituição tinha um espírito. E um espírito não algo assim transcendental, um espírito sobrevoando sobre o Congresso. Podia até ter também, mas não é isso que eu estou falando. Tinha um espírito no sentido de norte, uma orientação, né? Aonde nós queremos chegar. Uma declaração de vontade. Uma declaração de vontade, né? E qual foi esse norte? Qual foi a premissa, o ponto de partida e o ponto final? Deus. E que sentido Deus? Os valores que ele representa. Os valores que o Deus judaico-cristão carrega. E esses valores, gente, eles estão impressos na Constituição do início ao fim. Por exemplo, se você pegar o artigo 70 da Constituição, que fala da ordem econômica e financeira, do 170 até os 190 e poucos, você vai ver ali, Diego, de forma subliminar, a Rerum Novarum, que é a doutrina social da igreja, né? Tem vários princípios que estão colocados ali como princípios da ordem econômica, princípios que foram aventados na Rerum Novarum, Leão XIII, final do século XIX. Né? Então você vai ver do início ao fim um espírito no sentido de valores cristãos, que são os valores que fundaram
a civilização ocidental. E, por sua vez, Diego, a Constituição brasileira funda a nação. Se você não sabe, gente, a Constituição é um documento fundante de um país. Esse documento, por exemplo, a Constituição brasileira podia mudar o nome do Brasil, como a Constituição de 67 fez. Até 66, o Brasil, qual era o nome do Brasil? Estados Unidos do Brasil. Exatamente. A Constituição de 67 que mudou o nome. Por quê? Porque ela é o documento fundante. E o nosso documento fundante primeiro estabelece os valores cristãos como valores que a nação deve perseguir. Quem é a nação? Nós. Nós todos. Né? E não importa se você é ateu. E não importa se você não acredita no catolicismo. Não estou falando aqui de fé. Estou falando aqui de valores. Que é diferente. Né? E indo para a tua pergunta aqui, que eu estou enrolando bastante. Né? No artigo 1º, gente, você vai ver quais são os fundamentos da República. E entre os fundamentos da República está a dignidade da pessoa humana. O ser humano, ele se torna humano quando ele... Não é que ele se torna humano quando ele tem dignidade, mas ele é humano porque ele tem que ser tratado com uma dignidade. Uma dignidade de pessoa humana. Vou dar um exemplo bem simples assim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são pessoas divinas. Por que nós somos pessoas humanas? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O próprio termo pessoa humana vem daí, Diego, para nos diferenciar de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Onde foi cunhado esse termo pessoa humana? Lá no Concílio de Nicéia, quando foi discutido a dualidade da natureza de Cristo. Cristo, quando esteve na Terra, foi Deus e foi pessoa humana ao mesmo tempo. Né? E essa dignidade o ser humano tem intrínseco nele, porque ele foi feito à imagem da pessoa divina. Então, por isso que ele tem essa dignidade, o Estado tem como fundamento a dignidade. Fazer o Diego ter uma vida digna. E o que as liberdades fazem? As liberdades trabalham para que você tenha uma vida digna. Essa é a função de qualquer liberdade. Dignidade. Promover dignidade. E quando você usa uma liberdade, que pode ser a religiosa também, quando você usa uma liberdade para oprimir a pessoa, para ofender a pessoa, você está descaracterizando a liberdade. Você não está usando a liberdade para o fim a qual ela foi criada. Então isso não é liberdade. Seria um abuso do direito. Um abuso do direito. Seria uma libertinagem. Seria eu usar um instrumento que é a liberdade com má fé para ter outro propósito, que é o quê? Promover a ofensa, promover a violência, de alguma forma prejudicar ou até mesmo destruir a tua dignidade. Esse é um ponto muito importante, Thiago, pelo seguinte: eu percebo que esse discurso de liberdade, na prática, por questões políticas ou ideológicas, enfim, ele é muito distorcido e manipulado na prática. Como assim? A gente tem o direito de liberdade de expressão. Então, quando há interesse para alguns grupos, eles tentam colocar esse direito como algo absoluto, ilimitado, que não encontra ali nada, nenhuma barreira. Quando, na verdade, não existe nenhum direito absoluto, né? Não. Se eu uso uma liberdade, e qual é o limite dela? A partir do momento que eu afronto outro direito, eu encontrei o limite daquela liberdade. E eu digo assim, a única coisa que é absoluta é a dignidade da pessoa humana. Este é um valor absoluto. Porque essa é a pedra de toque que irradia todas as liberdades, todas as garantias e depois os direitos. Sim. Né? Então, os direitos eles irradiam das garantias e das liberdades. E as liberdades, as garantias irradiam da dignidade. Então, no momento que eu uso uma liberdade e essa liberdade de alguma forma prejudica a dignidade, né? Pode ser, por exemplo, eu estou usando a liberdade de expressão e aí eu ofendi um direito. Né? Qual é a análise que tem que ser feita? Porque o direito ele é menor, o direito ele é uma consequência da liberdade. Então eu vou fazer, não, eu estou ofendendo o direito, mas ao ofender esse direito, de alguma forma eu estou prejudicando a dignidade dessa pessoa? Estou. Então é abuso. Né? Então a análise tem que ser feita em casos concretos. Eu vejo assim, que sempre a pedra de toque, né, o ter sol
a água de terçol, né? Que é aquele que você coloca ali para fazer ver o pH da água, né? Então o terçol sempre tem que ser a dignidade da pessoa humana. Né? Qualquer arranhão na dignidade é problema. Eu vou dar um exemplo bem bacana aí que o pessoal vai entender melhor. Nas eleições presidenciais teve uma presidenciável que falava que o aborto tinha que ir para plebiscito. Não sei se você lembra disso. Lembro. Aborto tinha que ir para plebiscito porque nós somos democráticos, então o Estado democrático de direito tem que decidir, o povo tem que decidir. Balela. Porque a democracia, ela também tem limites. A democracia também serve à dignidade da pessoa humana. Né? Então você veja bem, é bonito o discursinho, né? Vamos botar o aborto aí para o povo decidir. Se o povo decidir, está decidido. Aí o aborto está valendo. Bom, esse pensamento de que a maioria decide coloca a escravidão. Pensa na escravidão, gente. Não, assim, ó, daqui a pouco a gente precisa ter escravos de novo. Daqui a pouco, então, ao invés de ser negro, branco vai ser escravo, ou vai ser o negro de novo. Vamos pôr no plebiscito. E vai que a maioria decide. Por um voto que tem que voltar à escravidão. Que é a liberdade de ir e vir. Então, acabou a liberdade de ir e vir. Por quê? Por causa do plebiscito. É ridículo, né? Qualquer um aqui está pensando, mas isso é ridículo, Isso Thiago. não pode acontecer, isso é ridículo. Né? Por quê? Porque esse é um exemplo bem fácil de você ver a dignidade da pessoa humana sendo afrontada. Porque aí você já lembra de uma pessoa em correntes, você já lembra de uma pessoa sendo chicoteada, né? Mas às vezes a gente esquece que o mais sagrado para uma pessoa não é seu físico, é a sua fé. Na escravidão, o que manteve muitos escravos vivos foi a fé que eles tinham. Quando você quer dominar uma nação, o que você faz? Dominar um país. A religião. Você acaba com a cultura dela. Né? E a cultura dela nasce da onde? É a religião que forma a cultura. Então, para você acabar com a cultura, você ataca a religião. Mas você deu um exemplo muito pertinente, porque a questão do aborto, por exemplo, nós temos grupos que defendem o aborto como uma espécie de liberdade da mulher. E aí, quando a gente coloca a luz da dignidade da pessoa humana, nada mais é do que a proteção de uma vida inocente, uma vida indefesa. E da própria mulher. Exatamente. Então, é um exemplo até equiparável com a escravidão, porque muitos vão pensar, mas isso é ridículo, isso nunca passaria. Olha o aborto aí, já sendo empurrado goela abaixo. Empurrado goela abaixo. A mulher, ela precisa ser defendida, ela precisa ser acolhida, a mulher que está em situação de querer abortar. Essa mulher, você não pode enfiar o dedo na cara dela, você tem que dar um abraço nela. É isso. Mas não é só um abraço, precisa ter política pública. Mas não é porque não tem política pública que eu vou matar a criança que está no ventre. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para que o governo promova política pública de inclusão dessa mulher, dessa criança, melhore as amarras da questão da adoção, que ainda é difícil adotar uma criança no Brasil. Né? Então, é aí que eu tenho que trabalhar, na adoção, na política pública e no acolhimento da mulher. E não simplesmente a água está suja, né? Joga a banheira fora. Não, o bebê está sujo, né? Não vou lavar o bebê, eu vou jogar o bebê fora. Eu acho que é o Olavo de Carvalho que diz isso. Né? Isso é absurdo, esse pensamento. Né? E aqui na religião também. Por exemplo, o exemplo do Porta dos Fundos. Né? Eu estou até não querendo mais falar de Porta dos Fundos, que de certa forma isso dá ibope por esses caras. Né? Mas ali houve uma ofensa direta ao cristianismo. Né? E tem uma coisa muito interessante que eu estava conversando com a Madeleine Laxon, não sei se você conhece. Conheço. E ela atentou para uma coisa bem interessante. Aonde que a pessoa comum, a pessoa que as elites intelectuais não dão voz, especialmente as elites progressistas, aonde essa pessoa exerce cidadania? Na igreja. Porque a pessoa que os progressistas entendem que intelectualmente é inferior, que não pode participar nos fóruns de discussões, que etc, tem que ser apenas manobrado, na igreja
essa pessoa é acolhida. Na igreja, essa pessoa vira líder de louvor. Na igreja, ela vira líder de ministério. Na igreja, ela fala no púlpito e é ouvida. Na igreja, essa pessoa exerce cidadania. Então, quando você ataca a fé e ataca a igreja cristã, você está também atacando a cidadania dessas pessoas. Porque é lá na igreja que ela consegue ouvir e também ser ouvida. Porque fora da igreja, infelizmente, os setores intelectuais não querem saber dessa pessoa. Não querem ouvir ela e muito menos deixar ela falar. Então você vê em casos como Porta dos Fundos, assim, exemplo como Porta dos Fundos, um total desconsideração a essa pessoa que por meio de Jesus Cristo e por meio da fé cristã, além de ter toda a sua crença de ter uma vida eterna, de ir para o céu, de viver uma vida melhor além túmulo, ela também tem uma vida melhor agora, porque agora ela é ouvida, agora ela é atendida. Aquele marginal, aquela criança, aquele adolescente problema, aquele marginal que acabou de ser preso e está incondicional, quem recebe? A igreja. A igreja trata, a igreja cuida. Muitas vezes as pessoas deixam de delinquir por causa de um trabalho da igreja. Alguns não. Mas quando eu vejo um cara assim que é meio esquisito, que tu acha que é um assaltante, eu fecho o vidro rapidinho. Mas lá a igreja atende essa pessoa com portas abertas. Então, bom raciocínio. Mais do que um direito fundamental, é um dos fundamentos da República. Outro fundamento é a cidadania. É a cidadania, exatamente. Por quê? Porque a cidadania faz você ter uma vida digna, gente. O que é cidadania, gente? Não é só votar e ser votado. Cidadania é ser ouvido. É ter voz. E a igreja te dá voz. Interessante. Excelente. Agora, você estava comentando aí, aprofundando um pouco nessa questão do uso de liberdades e de que uma Constituição ela é inaugural. Eu achei interessante porque quando a gente trabalha em matéria de direitos humanos, a gente estuda muitas questões políticas subvertendo as questões jurídicas. Como assim? O próprio princípio da vedação ao retrocesso. Eu escuto muito ele em questões mais polêmicas. Não, isso aqui não pode ser aprovado porque seria um retrocesso. Essa nova Constituição não poderia versar sobre isso, porque seria um retrocesso. Então eles acabam criando um princípio político para, inclusive, travar uma das características de uma Constituição, que é o fato dela ser inaugural. Você falou aí da questão da liberdade de expressão, do direito à cidadania. Eu queria saber aonde entra nessa discussão esse princípio da vedação ao retrocesso. Por exemplo, questão carcerária. Eu vejo que é um problema que polui muito. A igreja é um fator social, como você disse, que ela acaba, pelo menos, diminuindo a questão de novos crimes. Ela acaba ajudando nisso, ela abre as portas para um sujeito, às vezes, que está numa situação de marginalidade. Agora, como você deu o exemplo do bebê sujo. Ao invés de eu matar o bebê, eu posso limpar o bebê. Assim é questão carcerária. Eu posso, por exemplo, reformar o sistema carcerário, mas eu tenho bandeiras que falam simplesmente o seguinte: não, vamos acabar com as cadeias. Vamos soltar todo mundo e uma nova Constituição trazendo penas mais duras seria um retrocesso. Mas não é muito subjetiva a interpretação do que é ou não retrocesso? Eu sou eu advogo, eu sou um justnaturalista, né? Eu não sou um positivista. O positivismo ele é muito relativo, né? O justnaturalismo não. Então o que eu vejo? O que é o justnaturalismo, né? O fundamento é que está na lei natural e nos direitos naturais. E os direitos naturais acabaram se tornando os direitos humanos fundamentais, né? Então os direitos humanos fundamentais eles não são, gente, uma bandeira da esquerda, uma bandeira do progressista, não. Os direitos humanos fundamentais é uma bandeira da humanidade, né? Você faz parte da humanidade porque você tem esses direitos. Por que você tem esses direitos? Porque eles nascem contigo, né? Um exemplo bem fácil, direito à defesa, né? Qual foi a primeira direito à defesa que existiu na humanidade? Na humanidade? Eu desconheço. Adão. Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, chegou em Adão e... Adão, lá no paraíso, o que tu fizeste? Ele já sabia. Ele contestou, né? Mas ele deixou Adão se defender. E aqui uma piadinha jurídica, o que Adão fez? O primeiro caso de denunciação ali. Eva, foi a mulher, né? E mandou a Eva dar um jeito. Então, assim,
nasce com o ser humano o direito à defesa. Você tem filhos, Diego? Ainda não, tá nascendo. Então, você vai ver. Assim que o teu filho conseguir se comunicar, ele já vai se defender. Ele já vai se defender. Outro direito inato nosso é a propriedade. É ter as coisas. Então, a vedação ao retrocesso, eu vejo que ela é válida quando ela atinge... não quando ela atinge, quando ela protege esses direitos naturais. Porque são esses direitos que nos tornam humanos. Então, por exemplo, carceragem. Não pode existir um sistema que promova a tortura. Sim. Não pode existir um sistema desse. Mas deve existir um sistema que promova a punição. Porque também é um direito natural do homem o de ser punido. Por quê? Porque ele pode simplesmente... Aí vem o livre-arbítrio, aí vem a liberdade. Ele pode... Não, eu não quero estar vinculado às regras. Eu pago por isso. E vai pagar como? Com a reclusão. Exato. E aí que é o papel do Estado. Eu sou favorável do Estado mínimo, mas é necessário o Estado, porque o Estado tem que promover a ordem e a segurança. E o Estado tem o papel de promover a punição. Agora, a gente tem que cuidar só essas questões de tortura, também de presídios deploráveis. Eu vejo gente dizendo assim, não, mas o cara matou, assaltou, se vai ficar numa cela 3x4 com 10 ao mesmo tempo a vida inteira, azar dele. Ele continua sendo humano. Ele continua fazendo parte da humanidade. E isso volta, né? Porque não existe prisão perpétua, ele vai voltar pior do que ele vai voltar pior. Ele vai voltar pior. E mesmo que existisse prisão perpétua, nos sistemas que existem, ele não deixou de ser humano. Sabe, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem família. Pensasse isso antes. Não é o papel do Estado te causar dor pelo simples prazer de te causar dor. Não vai justificar a barbárie, né? O Estado tem que te punir. Olha, cara, tu fez isso, então tu vai ficar 50 anos preso. Então, o que seria uma violação a essa proibição até o excesso dessa proibição do retrocesso seria a partir do momento que ele começa a proibir direitos além do direito natural. Além do direito natural, ou dos direitos naturais, E esses direitos naturais, eles estão muito bem colocados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Sim. E você sabe como ela foi criada? É muito interessante o processo. Um dos autores do anteprojeto foi Jacques Maritain. E Jacques Maritain diz no livro dele, O Homem e o Estado, que eles mandaram cartas para todos os grandes líderes do mundo, tanto político quanto religiosos, para todos, do Iapoque ao Chuí, todos, e todos concordaram com os mesmos direitos. E não foi uma carta assim, gente, olha, tem esses direitos aqui, vocês concordam ou não? Quais são os direitos do homem? E a resposta de todos foi praticamente a mesma. Interessante. Não importa a cultura, não importa o local. Aí o Jacques Maritain, eles fizeram outra pergunta. Por quê? Bom, amigo, aí as respostas foram das mais variadas. Porque o porquê vai entrar a cultura. O porquê vai entrar a religião. O porquê vai entrar a filosofia. Mas agora, quais são, cara, foi unanimidade. Por quê? Porque nasce contigo. Interessante. E aí o retrocesso realmente tem que estar previsto. A vedação ao retrocesso. Interessante, não sabia desse dado, então, independente dos meios, todos chegaram nos mesmos direitos. Tanto é que existe uma Declaração Universal dos Direitos do Homem Islã, do Islã. E chega aos mesmos valores? Muito parecido. Olha que interessante. Agora a aplicação é outra história. Mas é muito parecido. O problema no Brasil é sempre a aplicação, em qualquer outro país. Eu digo a aplicação desses direitos humanos lá do Islã, é outra história. Entendi. Mas ele é muito parecido com a DUDH. Agora, e como conciliar tudo isso, esses valores, esses direitos naturais, num Estado muitas vezes desorganizado? Por exemplo, quando a gente pega a liberdade de expressão, mas dentro do Congresso Nacional que foi construído no Brasil há algumas décadas, a gente sempre tenta, você falou no início do nosso bate-papo aqui, o sujeito pode ser socialista, o sujeito pode ser fascista, ele tem liberdade de expressão, só que a gente percebe que o nosso legislador ele seleciona o que pode não ser usufruído. Exemplo,
Nós temos no Brasil a lei que proíbe e que criminaliza a propaganda ao nazismo, mas não proíbe a propaganda ao comunismo. Então, você percebe que há um uso distorcido, às vezes, né, do próprio legislador em criminalizar algumas opiniões, outras não, enfim. Como é que fica num estado desorganizado como esse? Cara. O nazismo, né? O nazismo, ele tem alguns elementos que, objetivamente, e aí a coisa fica mais fácil, né? Porque, objetivamente, o nazismo promovia a questão étnica, né? A questão eugênica, né? A questão de uma raça superior. Isso é objetivo no nazismo, né? E o comunismo, e o pessoal aí que criou o comunismo foram, digamos que, mais espertos, né? Se é que eu posso dizer isso. As coisas não são tão objetivas assim. São mais fluidas, né? Malgrado, dados que estão aí no Google provam, demonstram que morreu muito mais gente por causa dos regimes comunistas do que o próprio nazismo. Né? Mas agora a questão toda aqui é objetiva. Por exemplo, liberdade religiosa, né? Então com liberdade religiosa eu posso fazer o que eu quiser. Não pode, porque atenta contra a dignidade da pessoa humana. Bom, então qual igreja não pode se instalar? Isso tem que ser um critério objetivo aqui. Então, se você tem uma igreja que, por exemplo, diz o seguinte: olha, eu preciso matar uma criança uma vez por ano. Essa igreja o Estado tem que combater. Porque, objetivamente, ela está atentando contra a dignidade. Né? E aqui eu vejo não sei se dá para chamar isso de igreja, mas uma crença, uma religião que é o satanismo. Que, objetivamente, ele tem valores contrários à dignidade. Se você vai pegar os 10 mandamentos satanistas, está ali. Se alguém atrapalha, destrua. Né? Então o satanismo não poderia existir no Brasil. O Estado tinha que combater o Estado, a força do Estado. Né? E como a força do Estado tem que combater o nazismo. E eu entendo que a força do Estado deveria combater o comunismo. Mas e o que o comunismo tem de objetivamente? Aí começa as interpretações. Seria o combate às práticas e não propriamente filosofia, né? Porque eu percebo que o comunismo, ele matou muito mais que o nazismo, mas tudo isso em nome da igualdade. Então esse é o problema. Você não vai bater na bandeira do comunismo porque filosoficamente, para muitos pode parecer que faz sentido. O problema é a prática que acabam praticando atrocidades. Mas a prática, quem é comunista, né? Nunca vai dizer que quer fazer isso na prática, né? Então o comunismo, para chegar nessa prática, ele já tem que estar muito avançado no país, né? Tu não vai plantar o comunismo fazendo isso. É aquela história da rã, né? Você coloca na panela, vai deixando a água fria, vai mornando até ela cozinhar. O nazismo não é assim, né? O nazismo não foi assim. Já começa mais agressivo. Né? E aí que eu vejo uma diferença complicada essa ideia do comunismo, essa questão do comunismo. Mas hoje nós já temos todas as ferramentas para que o comunismo não possa adotar nenhuma prática dessa. Né? Mas o problema qual é, gente? A ruptura civil, né? A ruptura política, civil e política. Se existir uma ruptura política, vai existir o quê? Um novo documento fundante. E esse novo documento fundante pode ser um documento comunista. Né? A chegar a um ponto que você estava numa Venezuela. Na verdade. Mas a Venezuela não começou sendo o que é hoje, né? Começa muito sutil. Quando estava lá com o Hugo Chávez, ela era uma grande potência, né? Eu acho que era a maior até da América do Sul. Sim, né? sim. Então demorou. A Venezuela começou a dar sinais quando o Hugo Chávez estava morrendo. Eu percebo muitas práticas, já no Brasil mesmo, como você destacou, de forma sutil, que prega uma igualdade com desigualdade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu sou da área penal. E no Código de Processo Penal ele foi reformado há pouco tempo, ele teve uma alteração que me chamou muita atenção. Tem o direito à prisão domiciliar mulheres gestantes e com filhos até 12 anos incompletos, independentemente de qualquer circunstância. Por outro lado, o homem ele só tem o mesmo direito se ele for o único cuidador daquele menor. Então a gente percebe, a mulher às vezes ela tem 10 pessoas que podem cuidar do filho dela, mas se ela tem um filho menor de 12 anos, praticamente virou um salvo-conduto. Então a gente percebe práticas de desigualdades concretas minando em nome da igualdade. A igualdade ela é um princípio
é um princípio muito complexo e tem que ter muito cuidado com a igualdade, né? Porque você acaba criando distorções em nome da igualdade. É mais difícil criar distorções em nome da liberdade. Até existem, como, por exemplo, o que o Porta dos Fundos fez. É uma distorção. Mas a ofensa que a distorção da igualdade causa é muito maior. Existe um grande filósofo, até utilitarista, mas quando ele fala de liberdade, eu acho que ele fala muito bem, que é o John Stuart Mill, que é um dos maiores lógicos da humanidade também. Ele diz assim, aos males da liberdade dê mais liberdade. Então a liberdade, os males da liberdade, eles são muito menores do que os males da igualdade. Aqui nesse teu exemplo, eu vejo que a igualdade seria preservada enquanto a criança fosse amamentada. Sim. Né? Que aí até 2 anos, no máximo 3 anos, né? 2 anos é o ideal. Realmente, a mãe não pode estar presa se ela está amamentando. Isso é igualdade. Né? O pai não amamenta. Sim. Né? Tem que ser a mãe. Mas 12 anos? 12 anos. Sabe? E acaba se tornando um salvo-conduto, né? A gente percebe que o próprio crime organizado, ele passou a buscar mais mulheres. Exatamente. E com o direito à visita íntima, isso se tornou muito pertinente. Que aí, visita íntima engravidou muitas mulheres após ter o salvo-conduto abortando. Então, na prática, a gente percebe distorções em cima de distorções por conta da tentativa de igualdade, né? Mas, como você falou, uma aplicação distorcida. Basta lembrar a Revolução Francesa, né? Milhões de pessoas foram mortas em nome da igualdade. Né? Que é antagônico à própria liberdade, né? Então, os próprios valores da Revolução Francesa já nascem com uma contradição. O Robespierre, ao invés dele deixar os padres livres, ele guilhotinou os padres, né? Exatamente. Poxa, se deixar a gente fica o dia inteiro aqui batendo papo. Tiago, foi um prazer. As portas sempre abertas. Isso aí. Pessoal, e não deixem de acompanhar o canal de Direito Religioso. Aqui foi um bate-papo sobre alguns temas que a gente elencou aqui, mas perceba que dá para discutir aqui por horas, por dias, enfim, assunto é o que não falta. Lá no canal de vocês aceitam sugestões de temas? Claro. Inclusive nós fizemos 3, 4 programas já com sugestões. Então entrem no canal e comentem lá nos vídeos sugestões que a equipe do Tiago vai estar filtrando para, inclusive, já colocar nas próximas pautas. Pode me seguir no Instagram também, é tr_Vieira, o Jean, que é o outro parceiro lá do canal, Jean Regina. Nos segue no Instagram, que no Instagram pessoal nosso, tá tudo que é postagem que aparece no Direito Religioso, a gente está repostando. Enfim, muito, muito feliz de estar aqui com o Burke, essa parceria muito bacana. Tá? Tô sentindo falta do Wesley, que me deu cano, mas é isso aí. Né? O Diego tá fazendo aqui o trabalho muito melhor que o Wesley, essa é a verdade. Tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado aí por doar um pouco do nosso tempo aí para nos ouvir. Pessoal, fiquem com Deus, até o próximo bate-papo, e se gostou, deixe seu curtir, se inscreva aí no canal e, claro, repito, vai lá no canal Direito Religioso, se inscreva também e deixe lá os seus comentários, suas sugestões para os próximos temas, que eu tenho certeza que é só o início aí desses debates, desses temas para serem discutidos, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus.